que podem nos predispor. Pecados e feridas do passado não resolvidas. Então podem ser traços da nossa personalidade e que aconteceram em nossa vida, podem nos predispor. E pecados e feridas do passado não resolvidas também nos deixam vulneráveis. Eu quero ler essa historinha para vocês. Esse livro aqui da Melody, ó, que eu coloquei aqui, ó, ler a história do livro da Melody. Esse livro da Melody chama Codependência Nunca Mais. Ela vai tratar de casos severos de dependência emocional do lado do codependente. Quem é um codependente? É alguém que vive com um viciado ou com um compulsivo. Pode ser o alcoólico, pode ser o que faz uso ai, deu branco. Uso de drogas, que tem o nome correto, né? Esse nome. Entorpecentes. Tem o compulsivo sexual. Então, a pessoa que convive com esse compulsivo, com o que tem o problema de vício, é o codependente. E ela tem um livro muito bom. Deixa eu ler essa historinha para vocês, que vai elucidar como funciona uma ferida do passado e como ela influencia a gente. Inclusive, ela coloca isso no item, como que você vence a codependência? Ela fala assim: termine com os assuntos da sua infância. Porque tem muita resposta que está lá. Uma cliente que teve relacionamentos amorosos com 2 alcoólicos contou-me a história que se segue. O pai dela abandonou-a quando ela tinha 5 anos. Ele estivera quase sempre bêbado durante todo o tempo que passou com ela. Embora vivesse na mesma cidade, ela raramente viu o pai depois que ele se mudou. Ele a visitou algumas vezes depois do divórcio, mas não havia consistência no relacionamento deles. À medida que crescia, ela telefonava para o pai de tempos em tempos para contar-lhes as coisas importantes de sua vida: a formatura do ginásio, o casamento, o nascimento do primeiro filho, o divórcio, o segundo casamento, a segunda gravidez. Cada vez que ligava, conversavam durante uns 5 minutos, nos quais ele prometia vê-la em breve, e desligava. Ela disse que não sentia mágoa ou raiva, esperava isso dele. Ele nunca tinha estado presente e nunca estaria, não participava do relacionamento. Não havia nada, nem mesmo amor vindo dele. Isso era um fato da vida, não a aborrecia muito. Ela realmente achava que se resignara e lidara com o alcoolismo do pai. Esse relacionamento continuou durante anos. Os relacionamentos dela com alcoólicos continuaram durante anos. Uma noite, quando estava no meio de seu mais recente divórcio, o telefone tocou. Era o pai. Era a primeira vez que ele lhe telefonava. Seu coração quase pulou para fora do peito, contou ela mais tarde. Ele perguntou como ela e sua família estavam. Uma pergunta que geralmente evitava. Enquanto pensava se deveria contar a ele sobre o divórcio, algo que ela queria fazer, sempre desejara chorar e ser confortada pelo pai. Ele começou a resmungar sobre como tinha sido trancado num hospital psiquiátrico, que não tinha direitos, que isso não era justo. Será que ela poderia fazer alguma coisa para ajudá-lo? Ela rapidamente encerrou a conversa, desligou o telefone, sentou-se no chão, chorou e gritou. Lembro-me de ter sentado no chão e gritar: você nunca esteve presente para mim, nunca! Eu agora preciso de você. Me permiti precisar de você uma só vez e você não estava presente para mim. Em vez disso, eu queria que eu tomasse conta de você. Quando parei de chorar, senti-me estranhamente em paz. Acho que foi a primeira vez que me deixei atormentar ou ficar com raiva dele. Nas semanas seguintes, comecei a compreender, a realmente compreender. Claro que ele nunca estava presente para mim. Ele era um alcoólico. Ele nunca estava lá para ninguém, nem mesmo para mim. Também comecei a descobrir que sob minha sofisticada casca sentia que não merecia ser amada, nem um pouco,
em algum lugar escondido dentro de mim, mantinha a fantasia de que tinha um pai adorável, que queria ficar longe de mim, que me rejeitara porque eu não era boa o bastante, que havia algo errado comigo. Agora descobri a verdade. Não era eu que não merecesse amor. Não era por eu ter problemas, embora eu soubesse que tinha problemas, era ele. E ela concluiu: algo aconteceu depois disso. Eu não precisava mais que um alcoólico me amasse. A verdade me libertou. Para mim, quando Jesus fala que a verdade liberta, é quando a gente conta o que está verdadeiramente dentro do nosso coração. E isso traz libertação. Foi o que trouxe libertação na vida dessa moça, que é a questão feridas e pecados do passado que nos aprisionam. Opa, o que eu fiz aqui? Quem que é suscetível? Eu já disse, qualquer um, de acordo com a pressão que está enfrentando, com as circunstâncias adequadas. Os que procedem de famílias disfuncionais. Quem procede de família disfuncional, e eu acho que o Jorge vai estar explorando um pouquinho isso depois, são pessoas que viveram, como essa história que eu acabei de contar, uma história de abandono, uma história de sofrimento, e às vezes ela se resigna, ela coloca uma casca e diz: não, está resolvido. Mas ela não mexe no que está lá dentro, ela não mexe naquelas coisas que ela acredita em relação a ela mesma, em relação ao pai, em relação à mãe, em relação às coisas que ela vivenciou. Tem muita gente que nós tratamos que vivenciou abandono, às vezes formas severas de abandono, às vezes nem tanto. Às vezes era só uma criança que os pais tinham que deixar na escola e acabavam chegando mais tarde e atrasavam em pegar a criança na escola. Às vezes pode formar uma sensação de abandono no coração dessa criança. Esse pai e essa mãe não abandonaram, eles não tinham intenção nenhuma de fazer mal para a criança, mas o sentimento de que ela estava sozinha entrou. A mentira de que ela estava sozinha entrou. Alcoolismo. Quem viveu com um pai alcoólatra, só ele sabe o que é isso. É muito pesado, é muito duro. As pessoas que eu atendo que viveram com pais alcoólatras, elas falam assim, eu falo para ela: fala o que você sentia. Medo, muito medo, muita solidão, muita vergonha, vergonha de sair na rua, vergonha que os amigos me reconhecessem, vergonha que eles dissessem que eu era a filha do alcoólatra, muita vergonha, muito medo. Será que uma pessoa dessa, hora que aparece alguém dizendo assim: eu cuido de você, ela aceita? É tudo que ela quer. Abuso. E aí abuso pode ser de vários tipos. Nós podemos ter abuso moral. Às vezes o pai e a mãe falam tantas coisas para aquele filho, para aquela filha, que detonam com o filho emocionalmente, arrasam com ele. E isso vai ficando para a idade adulta. Às vezes a pessoa tem dificuldade de trabalhar com isso. Porque se eu tinha 5 anos e um adulto falou para mim, o que uma criança de 5 anos acredita? Que é verdade. Se ela falou que eu sou feia e que eu não penso direito, o que eu raciocino quando eu cresço? Que eu não penso direito, que eu sou estabanada, que eu sou desorganizado. Então isso vai ficando, e às vezes os pais, sem perceber, acabam infligindo na criança um abuso moral, um abuso emocional grande, ou um abuso físico mesmo, molestação sexual. Ops, de novo, eu ainda aprendo a mexer nesse negócio. Lá vai ele. Abusos podem ser, a molestação sexual não necessariamente precisa envolver violência, tá? Você vai falar mais sobre isso? Vai? Então eu não vou entrar nisso. Quem também está suscetível é força de circunstâncias. Geralmente quando a pessoa está passando por algum tipo de estresse na vida dela. Pode ser um desemprego, uma doença, um final de relacionamento, a morte de alguém próximo, períodos de transição, períodos festivos, gente. Às vezes tem gente que
cai em dependência emocional em períodos como o Natal. Ela se vê sozinha, ela não tem bons relacionamentos, ou é um período dolorido para ela, porque todos os amigos, cada um iam para sua casa e a minha casa não é legal de eu voltar para ela. Não tem nada para fazer na rua. Fica esse vácuo assim. Aniversário, tédio ou depressão. São períodos em que a pessoa está suscetível a cair em dependência emocional. Como que eu faço quando eu estiver assim? Reconhece que você está assim. Reconhece que você está suscetível e procura ajuda. Vai conversar com o pastor, pede por um tempo para ele te atender um pouco mais, pede para os irmãos estarem orando por você. Reconhece que você está passando por um período emocionalmente instável e pede ajuda. Vamos lá. Quem é o culpado dentro de uma dependência emocional? Ninguém e os dois. Geralmente quando a gente vê uma dependência emocional, a gente acaba dizendo assim: não, o culpado é esse, não, o culpado é aquele, não, o culpado foi a Shirley que manteve a Luciana presa, não, o culpado foi a Luciana que manteve a Shirley presa. Não tem culpado. Os dois estão envolvidos, os dois têm sua parcela de responsabilidade dentro desse relacionamento. Geralmente como que funciona? Funciona dessa forma: um é o forte, um representa o forte, ele é o que tem tudo. E o outro é o fraco, que precisa de tudo. Na verdade, o forte tem uma profunda necessidade de ser necessário. Eu quero que alguém precise de mim. Eu preciso que alguém precise de mim. E aqui eu vou dizer, meus amados irmãos pastores e pastoras, tem muito pastor com isso aqui. Eu preciso que alguém precise de mim. Cuidado. Pode ser uma armadilha. E o fraco é: preciso que alguém cuide de mim. Cuida de mim, por favor. Cuida de mim, por favor. E o diálogo acontece assim: você cuida de mim? Tá, eu cuido de você. Você quer ser o meu Deus? Sim, eu aceito. É idolatria, gente. Por isso que é cativeiro, por isso que é pecado. Dependência emocional é pecado. Porque a pessoa passa a não depender de Cristo, ela passa a depender da outra pessoa. E isso pode acontecer entre aconselhando aconselhado, lá vou eu de novo. Pode acontecer entre conselheiro e aconselhado, aquele que controla e quem precisa de direção. Olha só, aquele que controla e alguém que precisa de direção. Eu não sei bem para onde eu vou, eu não sei que decisões tomar. Eu entro, eu te ajudo, eu digo para onde você vai. Tanto do mesmo sexo como de sexo diferente. E aqui tem uma historinha que é minha mesmo. Eu conversei com essa pessoa, e como o Jorge disse, como a gente atende muitas pessoas, não tem como identificar, então a gente fica tranquilo, né, em dar exemplos por isso, porque atende no Ágape, atende no Campo Belo, atende em outras igrejas, atende no telefone, então não tem como, é muita gente. A pessoa desenvolveu um relacionamento de dependência emocional nisso aqui. Por quê? Olha o quadro dela. O pai era um pai ausente. A mãe, que era mais amiga dela, era mais próxima, faleceu. E ela estava na fase da adolescência. Cristã, a moça, frequentando a igreja, a mãe dela frequentando a igreja, perdeu a mãe. Nesta igreja tinha uma missionária que dava palavras proféticas. Vocês já adivinham o que aconteceu? Essa menina não para de consultar essa mulher. Quando eu a conheci, eu falei para ela: você vai ter que cortar esse laço. Você entendeu o que aconteceu? Você colocou essa mulher como figura da sua mãe. Por que ela caiu em dependência emocional? Primeiro, porque ela tinha um histórico. Segundo, porque ela estava num momento de estresse. Havia perdido a mãe. Ela se sentiu sozinha. Essa missionária profeta meio que assumiu o lugar. Então é o forte: eu preciso que alguém precise de mim. E ela fraca: eu preciso ser cuidada.
Dá para cuidar de mim? Não preciso nem dizer para vocês que foi difícil o rompimento. E nem chegou a acontecer para valer, porque ela, de certa forma, está de volta com a missionária, dizendo as coisas para ela. Porque no meu trabalho envolvia eu não ficar dando direção para ela. Eu falava, querida, nisso, o que você decide? E isso angustiava ela. Por quê? Porque ela estava acostumada com a outra dizendo até que roupa ela ia vestir. Cuidado quando a pessoa vem muito necessitada para você, de você não entrar numa dependência emocional com essa pessoa. Porque às vezes é gostoso ser querida, né? Você está lá tratando das pessoas, em casa você chega, o marido é durão, ou a esposa é durona, é meio boca dura, né? Não fala elogio durante um mês. Aí você chega lá e a ovelhinha que você está atendendo vira para você e fala assim, pastor, que bom que você me ouviu, que maravilha, que homem de Deus. Chega no próximo atendimento, ele não quer ouvir isso de novo? Ai! Ou o contrário, eu estou dando um atendimento e vem algum irmãozinho ou vem alguma irmãzinha, mas Chile, olha, se não fosse você, se não fosse eu, seria outro irmão. Geralmente as pessoas não gostam, porque eu tenho o costume de dar umas respostas meio alfinetadas, assim, a pessoa fica meio braba comigo. Mas se não fosse eu, seria outro irmão. Se não for, vai ser Jesus. Glória a Ele. Porque é perigoso a gente gostar disso. E eu sei que eu sou feita de carne, então eu vigio. Eu vigio. Porque é muito fácil você estar aconselhando a pessoa e a pessoa começar a endeusar você. É muito fácil. Travei o negócio. Vamos lá. Porque somos propensos à dependência por causa de algumas coisas assim. Nós esperamos que uma pessoa atenda às nossas necessidades básicas de amor e segurança ao invés de olhar para Cristo. Geralmente isso aqui acontece porque eu ainda não conhecia Cristo direito. Mas eu estou na igreja, eu conheço a Bíblia e eu prego. Olha, meu irmão, pregar, conhecer a Bíblia, até o diabo conhece, viu? Você me perdoa, mas tem que conhecer a Cristo. Tem que conhecer a Cristo. A gente pode pegar a gente citando a Bíblia pra gente. De cor e salteado, falando os versículos e ainda dando mais concordância bíblica que a gente. E a pessoa está numa dependência emocional. Por quê? Porque eu olho para o outro e vejo no outro o meu suprimento de amor, o meu suprimento de segurança. E o nosso suprimento de amor e de segurança não pode estar apoiado nas pessoas. Nenhuma pessoa tem condições de dar suporte nisso. Em alguns momentos as pessoas nos dão apoio, não apoio emocional, conselhos, mas no final nós temos que estar olhando para Cristo. Olhando para Cristo. É Ele que vai dar esse amor e essa segurança. Porque na hora que todo... mas eu aprendo. Não, é eu mesmo. Eu estou apertando 2 botões ao mesmo tempo, sou eu. Ao invés de olhar para Cristo. Cobiça. Eu quero possuir alguém que Deus não destinou para mim. E aí eu acabo caindo em dependência emocional. Estou a fim de namorar aquele menino, estou a fim de namorar aquela menina e começo a cobiçar. Quero possuir alguém que eu nem sei se Deus reservou para mim. E aí eu acabo me envolvendo num relacionamento que não devia e que pode se transformar numa dependência emocional. Idolatria, quando alguém ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Rebelião, recusando-nos a entregar certas áreas de nossa vida a Deus. Deixa eu beber um gole de água aqui que está engasgando. Isso aqui é o mais típico, pelo menos foi o mais típico que eu já vi. Eu quero ter um casamento e não está acontecendo.
Então eu saio à caça. Eu não espero em Deus. Eu saio à caça. O que acaba acontecendo? Acabo me envolvendo num relacionamento que não devia existir. E acabo sofrendo com esse relacionamento. Porque se casar, vai entrar num relacionamento doente. Não foi saudável. Não teve um começo saudável. Teve um começo baseado na minha rebelião. Eu estava recusando a me entregar a minha área de relacionamento para Deus. Ou alguma outra área da vida. E eu me recuso a entregar. E eu posso acabar caindo num relacionamento assim. Incredulidade. Não conseguimos acreditar que Ele atenderá nossas necessidades se agirmos de acordo com a vontade dEle. Então essas coisas podem levar a gente a entrar num relacionamento de feridas do passado, como a gente já falou, abandono, rejeição, profunda necessidade não satisfeita de amor. Isso pode levar a amargura ou ressentimentos contra os que nos feriram. E nós acabamos vulneráveis a relacionamentos errados. Deixa eu olhar aqui que eu acho que eu tenho uma outra historinha para contar para vocês que ilustra isso bem também. Isso é muito comum. A gente, para nós não temos dúvida. Por quê? Porque nós atendemos as pessoas, e quando nós atendemos as pessoas, como é um atendimento muitas vezes individual, nós ouvimos a história da pessoa desde o começo. Então, eu sei que tem pessoas que às vezes falam, mas é sua experiência. Tudo bem, mas eu atendo um monte de gente e eu estou vendo se repetir muitas e muitas vezes a mesma coisa. Então, eu não tenho dúvida, contra fatos não há boatos. Então, a gente vê a história da pessoa do começo ao fim e vê como as feridas conduziram elas em determinadas direções. E vê como as mentiras plantadas no coração conduziram elas em determinada direção. E deixa eu dar um alerta, irmão. Quando você for atender alguém, não diga para ela assim, não, mas a verdade é que você é filho amado de Deus. Essa é a verdade. Mas se ela tivesse condições de absorver essa verdade, ela já tinha absorvido, você não precisava falar para ela. Está escrito na Bíblia. Está escrito lá. Eu vivi assim muito tempo dentro da igreja. Eu desisti de procurar ajuda. Porque eu ia procurar ajuda, sabe o que a pessoa fazia comigo? Ela abria a Bíblia e falava os versículos. Eu ficava quieta porque a pessoa era mais velha que eu não queria desrespeitar as pessoas. E eu olhava para a Bíblia e eu falava, Espírito